Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual sentido existe a gente perder na Terra? Qual sentido você ganhar e você perder? O que as religiões ensinam que não é o que o Espírito Santo ensina para você? Nesse conteúdo eu vou explicar para você o que a religião da Testemunha de Jeová ela ensina, o que as religiões em si ensina para você e o que Deus, o Deus verdadeiro, ensina para você encontrar o Espírito Santo. Como você leva a sua vida ganhando e perdendo? Qual o sentido que você tem nas percas, né? Todo mundo tem um momento de perder alguma coisa, de aprender alguma coisa, mas nem todo mundo aceita, né? Aprender, principalmente quando se diz que está aprendendo sobre o espírito, sobre o espiritual. Nem todo mundo quer, rejeita o conhecimento. Você sabia que nós nascemos com 3 vezes mais de neurônios do que o que você tem hoje? Pois é, a gente nasce com o triplo de neurônios. Então, qual o sentido das percas na nossa vida? Tudo tem um sentido, né? Então, quer dizer, para eu aprender, eu tenho que perder. De alguma forma, em algum sentido, a perca, ela vem para nos ensinar. E quando o homem, ele é ignorante, ele não quer saber a causa, por que perdeu, e aí a disciplina, ela se torna vã, ela rejeita. Mas Deus, ele ensina isso para você, que tudo existe um sentido. Então, se você nasce com 3 vezes de neurônios a mais, quer dizer, você tem que perder neurônios do cérebro para você se tornar um adulto. Você perde para ganhar alguma coisa. Quem já malhou ou quem malha sabe que para ganhar músculo, o que é que a gente tem que fazer? Perder. O músculo, ele para ser ganho, para você ganhar o músculo, quem malha sabe disso. O músculo, ele é desgastado, ele é esmagado. Na hora que você pega o peso, ele tem o músculo, ele rompe, né? Você quando pega o músculo ali você desgasta o músculo para no descanso do músculo, o músculo ele é reconstituído. Quer dizer, tem que perder para poder ganhar. E isso é o sentido da vida. Tudo que Deus ensina, o verdadeiro Deus, tudo que o Espírito Santo ensina, por isso ele diz que assim na terra como no céu, como é nas coisas materiais, são nas coisas espirituais. Então, quando você busca o sentido, o porquê das coisas, é quando você aprende. Senão, você passa pelo problema e não aprende nada com o que você passou. Quer dizer, você apenas se desgastou, né? Se você for para uma academia malhar, eu estou lhe dando um exemplo para você entender como funciona no reino do Espírito. Então, assim na terra como no céu. Quando você vai malhar, quem malha, com o tempo, vai adquirindo experiências, né? Então, o músculo, você tem que aprender várias coisas na malhação. O músculo, ele tem que ser desgastado para poder, no descanso, ele ser recompensado.
Então você perde massa muscular para ele na recomposição, no descanso, na alimentação, é que você vai ganhar mais massa muscular. Não é assim? Se você malha de qualquer forma, você nem ganha massa muscular, você apenas perde tempo, você se desgasta na academia, mas você não ganha massa muscular. Se quando você sai da academia, você se alimenta errado, e aí é que você não vê resultado nenhum. Quer dizer, tudo existe uma sequência para que você aprenda sobre o músculo, sobre a matéria, né? Então, na malhação existem os detalhes. Se você malhar o peso fora do ritmo, aceleradamente, não tem o tempo adequado de você malhar ali na máquina, você também não ganha o peso, né, o músculo, você só desgasta o músculo. Então, quer dizer, na matéria, para a gente aprender as coisas materiais, a gente tem que aprender, não é isso? Então, o Deus diz que o mundo espiritual é da mesma forma. Então, é você que tem que querer aprender. Por que é que as pessoas buscam tanto religião e não aprendem? Diz buscar Deus nas religiões, em diversas religiões, e não encontra. Muita gente morre enganada na religião, sem encontrar Deus. Por quê? Porque foge de todo o conhecimento do que Jesus ensina. Então a pessoa só vai ter certeza que não encontrou o Espírito Santo quando morrer. Por quê? Porque ela passou a vida toda como se você fosse malhasse errado, não ganhasse músculo, não aprendeu nada na academia e não viu sentido na academia. Quantas pessoas elas vão malhar e ela desiste de malhar por não ver sentido na malhação? Não aprende se está malhando certo ou errado. Quantas pessoas só conseguem malhar se for com o instrutor? Porque sozinho eles nem sabem, mesmo fazendo o exercício, mas ele precisa de um incentivo, precisa pagar mais caro para alguém estar ali do lado, incentivando e ensinando todos os detalhes, porque por si só ele não aprende. E isso eu estou lhe dando um exemplo sobre a matéria. As coisas materiais, existe uma dificuldade de você aprender a coisa correta, né? Quem gosta de mentir para si mesmo não quer nem saber se está malhando certo, se está errado, onde está errando, só quer viver de aparência, ela passeia na academia, não é assim? Mas ela não vê o resultado. E por não ver o resultado, muitos desistem, por não ver sentido em malhar. No mundo espiritual, é dessa mesma forma. Se o ser humano não busca o verdadeiro conhecimento, ele vive em uma religião sem ver sentido na palavra de Deus. Por isso, tantas pessoas, elas não creem em Deus, outros creem e diz que crê da sua forma, mas na hora de aprender alguma coisa, com o próprio Espírito, ele rejeita o conhecimento do aprendizado, porque ele não vê sentido nenhum nas coisas espirituais por não conhecer o que é verdade e o que é mentira, né? Então, em Hebreus 12, 7, Deus diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque filho há
quem o pai não corrija aqui na terra? Tem algum filho que o pai não corrija? Deus está fazendo uma interrogação. Quer dizer, quando você é filho, o pai corrige, né? O pai quer ensinar a forma correta de você aprender e aprendendo para não sofrer quando está adulto. Então, isso corresponde ao pai. O pai é quem ensina, né? Mas, se estais em disciplina, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos, participantes sois, então bastardos e não filhos. Deus está lhe dando exemplos nesse versículo. Quando você é um filho, que você nasce numa família natural, normal, é um filho que veio querido, o seu pai vai querer lhe disciplinar. Então, se você está andando no caminho errado, tipo, gazeando aula, mentindo, fazendo alguma coisa que não agrada o pai, ele disciplina o seu filho. Senão, você se torna um filho bastardo. Quer dizer, tem pessoas que têm pai na terra e mãe, mas são filhos bastardos. Eles não são corrigidos pelos pais. Eles não são disciplinados pelos pais. Ele não aprende nada com os pais. Ele aprende no mundo. Ele aprende na vida. Ele aprende na pele. Porque o pai, ele pode até ter dado, né, um suporte, um alimento, mas ele não o disciplinou. Ele não ensinou, ele não corrigiu. E isso são sinais de filhos bastardos. Um filho, quando é bastardo, quando uma pessoa faz um filho fora do casamento, o pai não tá nem aí, né, se ele tá no caminho errado. Ele vai ser criado à sorte, né? A Deus dará, porque ninguém disciplina aquele filho. Ele não tem uma base familiar para aprender. É isso que Deus está dizendo nesse versículo. Então, se você é corrigido e disciplinado, você é filho. Se não, você é filho bastardo. Deus está dando esse exemplo como se fosse no mundo espiritual. Então, quando você é corrigido, você está sendo disciplinado por Deus. Se não, você é filho bastardo. Nem todo mundo que vive na terra é filho de Deus, como as pessoas aprendem, como as pessoas acreditam. A Bíblia ensina que você só se torna filho quando você escolhe ser filho, quando você busca o conhecimento do Espírito Santo, né? Então, se você não busca conhecimento, você é filho. Deus diz que você é filho do homem, não filho de Deus, porque você não escolheu ser filho de Deus. Ser filho de Deus é buscar o conhecimento de Deus, né? O conhecimento do Espírito. É isso que Deus diz. Por isso, tanta gente vê as pessoas no pecado, profundamente no pecado, pecando muito, e não acredita no que Deus diz. Por quê? Porque vê muita gente mergulhada no pecado e não adoece. Então eles confundem. Eles dizem assim, pessoas, né, que vivem roubando, matando, fazendo tudo de errado, não andam adoecendo. Mas por quê? Porque a briga é pela alma, não pela matéria, né? Todo mundo sabe disso. A briga no reino espiritual é sobre a sua alma, não sobre a matéria. Então, a disciplina que Deus se refere nessa palavra é na matéria. O filho, o homem que ele não é disciplinado e ele vive no pecado e ele acredita não ter pecado por ter saúde no próprio pecado, porque ele não é disciplinado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a luta é pela alma. E Satanás sabe que se ele setar a matéria daquela pessoa,
Se aparecer uma doença naquela pessoa, ela vai correr para o Espírito Santo. Ela vai buscar o conhecimento de Deus, porque ela está vendo o perigo da morte. Se não, as pessoas não acreditam em nada do que Deus diz, né? E vive mergulhada no pecado. Então é por isso que muita gente não crê naquilo que Deus diz. Entendeu? O que é que tantas pessoas buscam religião e não encontram o Espírito Santo? A Testemunha de Jeová, olha só o que a religião da Testemunha de Jeová, ela ensina para você. A Testemunha de Jeová, ela ensina com a sua religião que Jesus foi apenas um anjo. Não foi o próprio Deus. Porque Deus explica que o Filho dele veio com o poder do sobrenatural para ensinar o homem sobre o mundo espiritual. Então ele veio como o próprio Deus ensinar o que você podia aprender na terra. O que você podia gerar na terra com o poder da palavra e as consequências do pecado. Então ele veio como sentido de Deus em matéria. Deus já formou Jesus para ensinar para você que qualquer espírito fora de um corpo, Deus tem como demônio. Não existe espíritos na terra de luz. É tudo isso que Deus ensina. Não existe espírito de luz, não existe reencarnação, não existe alma vagando. Então, tudo isso que as pessoas dizem, eu acredito, acredita em demônios, né? Porque se existisse, Deus, ele não tinha feito Jesus para vir ensinar você o que é verdade e o que é mentira. Para que a gente não viva, já que os nossos olhos enganam, foi isso que Deus quis ensinar com Jesus, né? Se pudesse ter um espírito fora de um corpo, ajudando os seres humanos, Jesus não veio na terra passar tanta coisa para mostrar como era o mundo espiritual. Quer dizer, teve que ter uma legalidade, um espírito dentro de um corpo materializado com poderes do sobrenatural, para mostrar a gente como significava o mundo espiritual, onde as pessoas que buscam a religião busca na sua imaginação por si só, que mortos falam, que as plantas têm poder, que a vela tem poder, e bota o poder onde quer. Né? Então o sentido de Jesus foi dar legalidade a um espírito. Espírito, ele tem que ter um corpo, ele tem que ter uma matéria para existir. Então Jesus, ele veio encarnado como se fosse o próprio Deus, para nos ensinar sobre o mundo espiritual. Então um espírito que ele está fora de um corpo, ele se torna um demônio. Então ele pode materializar em outro corpo, como eles incorporam, né? Ele pode fingir ser um anjo de luz, ele pode fazer o que ele quiser, mas é um demônio. É isso que Deus diz. Então o sentido de Jesus foi lhe mostrar a verdade. Onde há a verdade e a mentira. Até onde é verdade e até onde é mentira. Então Deus, com todo o seu poder, ele podia ter criado um Jesus de uma hora para outra, mas ele não fez assim. Ele fez tudo no sentido para que você aprenda o que é verdade e o que é mentira. E as religiões, ela ensina mentiras para as pessoas, deletando o que Jesus ensina, né? Então, um espírito que ele foge do corpo, que ele está fora de um corpo, ele é um demônio. Não é um espírito de luz. Independente do que ele diga e do que ele faça. Se ele materializa ou não. Independente. Ele é ilegal na terra. É um espírito ilegal.
Um espírito, para ele ter legalidade, para ser um ser humano, ele precisa de um corpo. Então, toda religião que foge desse conhecimento, ele está trazendo um conhecimento de demônio. Por isso as pessoas ganham e perdem, porque acredita nos demônios. É isso que Deus ensina. Então, a religião da Testemunha de Jeová, eles ensinam nas suas religiões, nos seus encontros, né, que Jesus, ele foi apenas um anjo, ele não foi Deus e ele não foi nada demais. Ele diz que não existe inferno. Quer dizer, todos os ensinos religiosos, todos levam ao mesmo fim, a distorcer os ensinos de Jesus. Eles dizem que não existe inferno, que é tudo mentira. Não existe ressurreição, morreu, acabou. Quer dizer, você não é um espírito. Isso é tudo mentira. Olha o que a Testemunha de Jeová, que todo mundo acredita ser de Deus por ter o nome Jeová, né? Jeová Rafa, Jeová Eloi, Jeová que cura. Então as pessoas pegam o nome e formam uma religião distorcendo tudo que Jesus ensinou. Então, o que eles ensinam é que não existe ressurreição, não existe inferno, os seres humanos morreu, acabou, nós não somos um espírito, negam a trindade do Espírito Santo, eles negam todos os ensinos de Jesus. E se não fizer visitas, ele acredita sim. Se não fizer visita, não ganha salvação. Por isso que eles batem na porta para falar de Jeová, para fazer, tipo, ele se dá como caridade, mostrando algum ensino sobre Deus, mas é os ensinos todos enganosos. Isso é a religião da Testemunha de Jeová. Agora, o que é que eu quero que você entenda com todos esses sentidos aqui que eu te mostrei, né? Todas essas coisas que essas pessoas ensinam é deletando tudo aquilo que Jesus veio ensinar. Se os seres humanos é quem são os demônios, ou se você não é um espírito em uma matéria, ou se não existe ressurreição nenhuma, tudo isso que as pessoas perdem anos buscando um conhecimento em religião enganosa, no seu odre não cabe dois conhecimentos, dois entendimentos. E o verdadeiro sentido do Espírito foge do teu conhecimento. É isso que Jesus veio ensinar. Então não importa se o ser humano, ele é Testemunha de Jeová, ele é um espírita, que é outra religião, ele é um candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, só isso tudo é um estilo de vida, né? A religião é um estilo de vida. Já o espírito não é um estilo de vida. É uma doutrina. É um conhecimento da verdade. Onde muita gente foge do conhecimento e por isso não aprende. As consequências da espiritualidade para a religiosidade são as mesmas. É isso que as pessoas não prestam atenção. Se agarram em uma religião, fugindo do conhecimento da espiritualidade. Porque quando você não quer saber do verdadeiro Espírito, que foi Jesus, que ensinou para você, você se agarra na religião, acreditando que o pecado não tem consequência, acreditando, normalizando todas as doenças, rejeitando tudo que Jesus ensina para acreditar na religião. Mas toda religião, é isso que eu quero que você entenda.
toda religião que foge do conhecimento de Jesus, as consequências da religião, as consequências dentro de você, dentro da sua casa, do seu lar, é a mesma. É isso que o povo não abre o olho para entender. Ela entra na correção de Deus, adoecendo, é corrigido pelo Espírito quando erra, quando peca, e ela rejeita o conhecimento do Espírito por amor ao pecado, pela cegueira espiritual, porque não reconhece seus próprios erros, naturaliza tudo que perde, ela naturaliza a perca, não vê sentido no que perdeu para aprender com a perca, né? Então, quem se agarra em religião é destruído e não percebe. Passa uma vida perdendo o quê? Perdendo saúde, perdendo financeiramente, perdendo paz. Olha quanta coisa o ser humano, ele passa por cima de todo o conhecimento verdadeiro para se agarrar em uma religião onde não vê o resultado. Porque essas religiões não vê resultado nenhum. Toda religião que foge de você conhecer a si mesmo, você está vivendo em uma fraude religiosa. Porque religião, de certa forma, ela é um ramo, vamos dizer assim. Por isso as pessoas formam suas religiões. Porque cada um ensina o que quer, cobra quanto quer, ensina o que quer e vive enganada nos mesmos erros. Tanto faz qualquer erro que seja. Um pecado já lhe dá cegueira espiritual. Já traz a cegueira do seu espírito. Quer dizer, você não vê onde erra e naturaliza a correção. É isso que Deus diz. Então, eu estou lhe dando um exemplo para que você entenda que a perca tem um sentido. A gente já perde neurônios desde a hora que nasce. Uma criança nasce com 3 vezes neurônio a mais para se tornar um adulto. Ela vai perdendo os neurônios, endurecendo, né, formando-se o seu corpo e aprendendo, caindo e levantando, errando e acertando. E os neurônios vai ali se desgastando. Na academia, é como eu lhe dei o exemplo, a mesma coisa. Você vai para a academia desgastar o músculo para recuperar o músculo, para ele evoluir, né? É no desgaste. E na saúde, o homem não busca o conhecimento do espírito e naturaliza as percas. Então, quando ele adoece, ele perde tanto financeiramente, como ele perde com paz, ele perde em todos os sentidos, mas ele não quer buscar a verdadeira causa. Por que adoeceu? É na perca que você aprende. É no sentido de perder que você vê o sentido de ganhar. Então, quando você não acredita no Espírito Santo, não acredita em Deus, é quando o homem naturaliza tudo aquilo que Deus ensina. Ele passa por cima do problema e acredita que aquilo não é um problema. É como um filho bastardo. Então, é por isso que Deus diz aqui em Hebreus 12, 7. Para você ler aí e você entender, refletindo nesse versículo. Um filho bastardo, quando ele é bastardo, ele se cria por si mesmo. Então ele não é corrigido. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele come o que quer, acorda a hora que quer, faz o que quer e vai aprendendo com ele mesmo. Se está certo ou está errado, ele só vai aprender que aprendeu algo errado
com o mundo, com a vida é quem vai ensinar ele, que ele aprendeu errado. Então a vida vai ensinando a ele quebrando a cara, perdendo, porque ele não teve pai para botar ele no sentido, ensinando ainda na infância o que é certo e o que é errado. Então Deus diz que o homem, ele não é filho de Deus, ele é filho do homem. Ele só se torna filho de Deus quando ele aceita Jesus e quer aprender com Jesus. É que ele se torna filho de Deus. Mas mesmo assim, sem ser filho de Deus, ele é uma criatura, Deus diz isso na Bíblia. Todos nós somos uma criatura, filho do homem, né? Então, mesmo sem ser filho de Deus, ele ainda corrige. Mas Deus diz aqui, se você pega a correção, tá aqui explicando, ó. Se suportas a correção, Deus vos trata como filho, porque há quem o pai não corrija. Então Deus até corrige, mas você não pega como correção, porque você não tem o conhecimento que é uma correção. Você naturaliza as percas e acredita que isso não tem nada a ver com a espiritualidade, que isso não tem nada a ver com Deus. É por isso que tanta gente vive perdendo o tempo todo, ganhando e perdendo, e uma vida estável. Por quê? Porque ela não pega a perca como aprendizado, né? A ciência mesmo diz que pessoas que têm descontrole, muita diarreia ou muita prisão de ventre, ela no futuro pode adquirir um câncer. A cada 3 pessoas na Terra, uma já adquire câncer. Antigamente, câncer só dava em pessoas já depois dos 40, 50. Hoje está normalizando. Câncer está aparecendo em criança, adolescente. Então o povo naturaliza tudo por rejeitar o verdadeiro Deus. Por ele não pegar e querer buscar o conhecimento do Espírito. Muita gente, ela confunde religião com espiritualidade. Então ela entra em qualquer religião. Eu lembro que quando eu comecei a me ver de gente, eu queria ser maçom, né? Eu via falar sobre maçom. Então, toda religião que diz que ajuda o homem busca a religião. Mas o que ele não tem o conhecimento é sobre o Espírito, né? Porque se ele tivesse conhecimento do Espírito, ele não aceitava uma doutrina dessa, que a Testemunha de Jeová ensina. Porque quando você tem o verdadeiro conhecimento sobre o Espírito, você jamais vai aceitar alguém ensinar para você diferente do que Jesus ensina. Quando você tem o conhecimento, você não vai aceitar. Mas aí, por não conhecer, por isso Deus diz, meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então ele naturaliza a desunião familiar, ele naturaliza as percas financeiras, naturaliza a doença, mergulhada em alguma religião. Ele não tem como disciplina, ele não observa por que eu perdi isso, ou por que eu estou passando por isso. Ele não pega isso como aprendizado. Muitos não pegam por não saber. O não saber ou não querer saber é fundamental na sua vida para que você encontre a verdade, né? Encontrar a verdade. Uma vez eu recebi uma testemunha de Jeová aqui na minha porta. Mas quando eu comecei a falar sobre o verdadeiro Deus, ela correu. A pessoa que não tem conhecimento sobre o Espírito Santo, que anda com influência
de Satanás, que também é um espírito, ela foge do conhecimento, ela não aceita. Então ela bateu na minha porta acreditando que vinha trazer um folhetinho, fugindo do conhecimento de Jesus para mim. Quando eu falei para ela que eu sabia o que Jesus veio fazer na terra, que eu tive um encontro com Deus, que eu tive um milagre na minha matéria, na mesma hora a mulher ficou toda desconcentrada. Então toda religião que foge do conhecimento do seu espírito, onde você erra, você está perdendo tempo. Você está sendo enganado e você não vê resultado nenhum na religião. É uma fraude. As pessoas não entendem sobre o espírito e se pega em qualquer religião, acreditando que ali toda religião leva a Deus. É assim que as pessoas dizem. Toda religião leva a Deus, mas nem toda religião leva o conhecimento do espírito. E é por isso que as pessoas naturalizam a correção. Em Hebreus diz que o filho, ele é corrigido pelo pai. Que correção é essa que Deus dá? Que as pessoas rejeitam conhecer, rejeitam saber, acreditando que Deus é apenas o dinheiro. É assim que as pessoas veem. Por isso existe hoje tanto satanista, por não ter conhecimento nenhum sobre o espírito. Então qualquer espírito vem e com banana e bolo se engana os tolos. Então ele não se reconhece, acredita estar apenas ganhando e aceita a religião. Então ele só vai se deparar com a realidade quando ele desencarnar, quando ele sair da matéria e se tornar um espírito novamente, né? É como eu disse, a minha querida mãe, né, que é da religião do candomblé, que é o mesmo satanista, praticamente só muda os folclores, a forma de separar as doutrinas, as coisas, mas é o mesmo sentido. Eu digo, quando sair do corpo, quando você voltar a ser um espírito, em que galho de pau você vai se agarrar? Em que planta? Em que alho? Onde é a sua fé? No alho, na planta e na vela. Quando você sair do corpo e voltar a ser um espírito, como você vai se agarrar nas coisas materiais se você não vai poder mais? Então você fugiu do conhecimento do verdadeiro espírito, não se conhecia, naturalizou as doenças, acreditando que a doença é algo normal, onde Deus diz que não é normal, é o preço do pecado. Então, pela cegueira do espírito, deleta a verdade de Deus e quando está precisando, compra uma pomba, passa no corpo, né? Pega um galho de pau, faz um banho e acredita que ali ele está sendo tratado pelo Espírito Santo. Está sendo fraudado. Está sendo corrompido, é a alma que corrompe, é o conhecimento distorcido. Então, quem não tem o verdadeiro conhecimento do que é um espírito dentro de um corpo, aí eu digo a você, você passa pelos problemas na terra e não busca a causa, quando sair novamente da matéria, que você voltar a ser um espírito, né? O corpo volta para o pó, o espírito volta para quem lhe deu, e aí você vai prestar conta. Cadê o galho de pau? Cadê a pemba? Cadê o alho para se livrar do espírito? Não tem mais. Então sua religião lhe enganou a vida toda e você não teve conhecimento do que vale a pena. Então as contendas na terra, os conflitos na terra, as doenças e as percas é para que você entenda que a sua batalha é espiritual e não carnal. Então a gente tem que aceitar as verdades de Deus, que não é a religião. Não é a religião.
A religião que Deus ensina, que é Ele, o Espírito Santo é quem lhe transforma em um crente, é você ter o conhecimento. Quando você tem o conhecimento de Deus, que é o Espírito Santo, você se torna em um crente. Porque a religião não forma ninguém em crente. O que tem de crente errado, mais errado do que quem vive no mundo, não está no gibi. Né? Porque antes, quando eu via falar em crente, todo mundo sabia que crente era gente safada. Porque era a pior qualidade que tinha. Compra e não paga, mente, faz tudo errado e se diz crente. Então, é sobre isso que o Espírito Santo vem ensinar. As consequências, a correção dos erros. Existe essa correção quando você é filho. Ou quando você... Eu acredito assim, né? Quando o seu pecado é apenas o seu pecado, como usar droga é um pecado meu, não causa mal a ninguém. A prostituição é um pecado meu, não causa mal a ninguém. Então é um tipo de pecado. O pecado que faz mal ao próximo é aonde você vai ver a lei do retorno. A lei do retorno se baseia a lei do retorno. Você fez mal, colhe o mal. O mal que você colhe para si mesmo, você só vai ver que fez mal a você na velhice. Porque você plantou briga, desunião, contenda, não aprendeu nada. E aí na velhice você vai ver abandono, sofrimento. Então a gente tem que estudar a qualidade de pecado, as consequências de cada pecado para entender o sentido da palavra de Deus. Existe o sentido. Então quem não conhece Deus, porque é apenas uma palavra, onde leva o conhecimento do Espírito, ele aceita ser enganado com religião. Quem vê o sentido da palavra é onde busca, onde aprende. O sentido da palavra lhe ensina o que é Deus. Porque ele ensina as consequências de cada um pecado. Senão, a sua religião não vai lhe servir de nada. Você vive apenas crendo no que vê, não aprendendo nem com o que vê, como Jesus disse. Você não sabe discernir nem o que está vendo. Se você não sabe discernir o que você vê, como você sabe sobre o Espírito? Então, fugir é negligenciar, né? Sobre o seu Espírito. Não adianta o homem dizer, eu tenho religião, como eu vejo muita gente dizer, e fugir do próprio conhecimento. E naturalizar, como se a vida fosse perfeita, porque ele mente para ele mesmo, né? Que não tem problema nenhum na vida dele. Por ele acreditar saber tudo. É assim que o pecador é. E ele não aprende com as correções do verdadeiro Espírito Santo. Então a gente tem que perder para poder ganhar. Né? E o que você faz com as suas percas? Como você recebe a sua perca? É isso que Deus olha. Muita gente, por isso que Deus diz que o princípio dos maus é o dinheiro. Até para ir para um inferno, muita gente vai por conta do dinheiro. O princípio de todos os maus é o dinheiro. E as pessoas que têm mais chance de ir para o céu são os pobres, a Bíblia diz isso. Porque o pobre, ele não tem tanta confiança no dinheiro. Porque é pobre. Porque sabe que precisa buscar Deus para conseguir alguma coisa. Já o rico, a garantia dele é toda no dinheiro. Naturaliza a doença, foge do conhecimento do Espírito, que quando falo conhecimento do Espírito é você se conhecer, e por isso o dinheiro ele se torna responsável. Você ama o dinheiro e não ama a Deus, rejeita tudo que ele diz. Então é por isso que muitas almas são perdidas por conta do dinheiro.
O dinheiro é uma faca de dois gumes. É isso que Deus ensina, tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E espero que, se você for de alguma religião que lhe ensine algo totalmente ao contrário do que Deus, do que Jesus, que veio como Deus na terra, lhe ensine, você busque mais o conhecimento, tá certo? Para você entender que toda a palavra de Deus, ela tem um sentido. Já a religião, ela cai em contradição. A religião, ela cai em contradição e você não estuda sobre a religião que você tá. Então, você nem isso para pensar. A minha religião ensina isso, mas eu não vivo isso. Mas eu não consegui o que elas dizem. Nem isso as pessoas param para pensar. Que é uma fraude. E era isso que eu olhava na religião. Quer dizer que eu tenho que ser escravo de comprar rechilier, bater tambor, tomar banho, acender vela, pagar a mãe de santo. Eu tenho que fazer tudo isso para conseguir dinheiro. Então eu não quero. Eu creio em Deus e fui correr atrás do dinheiro e ganhei. Em outro conteúdo eu vou explicar a você por que eu ganhei o dinheiro no pecado, quando me aprofundei no pecado e não da forma normal, né? Que viviam pelar e pecar no pecado. Em outro conteúdo eu vou explicar a você o porquê as pessoas, quando ou faz pacto, ela enrica, melhora de vida, né, no financeiro, no plano material, ou ela mergulha no pecado. Por quê é que ela ganha de verdade? Né? Porque existe a diferença para você estudar que Deus não mente. Então, muito bem, ganha as coisas materiais, mas perdeu a alma. Quando morrer, vai ver a verdade. E Deus, ele não está interessado só que você veja as coisas materiais. Deus, que quer ganhar a sua alma, ele lhe tira as coisas materiais para que você entenda sobre o seu espírito. Ele tira para que você entenda, para você não se perder enganado. Por isso as pessoas perdem. No próximo conteúdo eu vou explicar para você por que tem pessoas que ganham dinheiro quando se aprofunda no pecado ou faz pacto. Um dos dois, tá certo? E até o próximo vídeo.